Essa devocional é para o canal Pensai nas Coisas do Alto. Nessa manhã eu gostaria de raciocinar com você uma história importante que pode nos levar a concluir que nem sempre ter uma boa intenção é suficiente. Nem sempre ter um bom desejo pode nos levar a conclusões corretas. Infelizmente, há um pensamento muito comum que diz que os fins justificam os meios. Mas isso, tanto na vida natural como na vida espiritual, não condiz com a verdade. Se você ler em 1 Crônicas 13, você vai ver a história de Davi, quando foi ungido rei de Israel. Fazia aproximadamente 40 anos que a arca havia sido tirada durante todo o reinado de Saul. Estava na mão dos inimigos. E Davi, ao ser ungido rei, ele teve um desejo muito importante de trazer a arca. Ele disse que não queria reinar nem um dia sem a arca, que era a presença de Deus. Davi consultou todos os homens do seu reino e todos concordaram com ele. E eles foram buscar a arca e começaram a trazer da maneira que ela estava sendo levada pelos inimigos. Eles apenas mudaram um pouco o método e carregaram num carro de boi, e no determinado momento da estrada houve uma inclinação e um homem chamado Uzá coloca a mão na arca e ele morre. Naquele momento Davi teve uma decisão correta que muitas vezes nós precisamos ter na nossa vida. Muitos momentos nós precisamos parar e revisar a maneira que estamos agindo. E Davi fez assim. Ele chegou a duas conclusões que acho que é muito importante para a nossa vida também espiritual. A primeira é que ele disse: alguma coisa deve estar errado, porque Deus é um Deus de vida e não de morte. E se houve morte, alguma coisa está errada. Essa é uma conclusão que muitas vezes nós não temos o cuidado de observar. A segunda conclusão que Davi chegou, que também é muito importante, parece óbvia, mas é muito importante. Ele disse: e se há alguma coisa errada, é do nosso lado e não do lado de Deus. E depois, se você ler no capítulo 15 de 1 Crônicas, Davi, ao consultar os livros, descobriu que só os levitas podiam carregar a arca. Parece até uma maneira mais lenta de trazer a presença de Deus. Mas isso muitas vezes nos ensina que nós temos que submeter aos padrões de Deus. Deus tem princípios para a comunhão com Ele, princípios para a igreja, princípios para a família. E quanto mais nós submetermos aos padrões de Deus, nós já gozamos da bênção de Deus, porque Deus é um Deus abençoador. E nós vamos descobrir que é mais importante obedecer do que sacrificar. Que Deus realmente nos dê essa compreensão na nossa caminhada.